Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Muito feliz, como sempre, de estar aqui compartilhando tanto conteúdo bacana com vocês. E quero agradecer, por vocês estarem me seguindo aqui, comentando, compartilhando comigo as ideias de vocês, tanto aqui quanto no Instagram. Então eu tô muito feliz e cada vez mais feliz com esse nosso canal de trocas e de comunicação. Tá bom? Antes da gente começar o tema de hoje, quero fazer aquele lembrete especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nada. E não esquece do Instagram também, papo.d.to, para você também ficar ligado ali nas dicas, nos compartilhamentos de informações que eu vou sempre colocando lá, tá bom? Vamos lá, pessoal! Hoje é um tema muito importante da gente falar. Antes de eu começar, também queria pedir desculpa que eu tô meio rouca hoje, aquela imunidade deu a baixada, e aí parece que eu tô ficando meio resfriada, mas peço a compreensão de vocês que vou dar o meu melhor aqui, tá bom? Só desculpem aí essa voz meio estranha. Mas vamos lá, pessoal. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouquinho sobre a participação familiar no processo terapêutico. E assim, isso é um tema que eu vejo muito na minha prática e quando eu converso com outros profissionais, TOs, psicólogos, fonoaudiólogos, professores, enfim, esse tema sempre aparece de alguma forma, tanto da questão de pais e famílias que são muito engajados no processo terapêutico, quanto também das dificuldades que a gente enfrenta muitas vezes com algumas famílias para aproximá-los do que a gente está fazendo, com a criança. Então, sempre aquela coisa, nossa, é tão difícil acessar esse pai e essa mãe. Todas as vezes que eu dou essa orientação, essa família não segue, eu não sei mais o que fazer. E a gente sabe, e esse eu acho que é o primeiro ponto fundamental, da gente assumir o quanto que a participação familiar ela é parte fundamental do processo terapêutico e do sucesso desse processo terapêutico, Então, eu sempre falo que é uma parceria. A partir do momento que a criança chega para o atendimento, enfim, a gente precisa estabelecer uma parceria entre a família, entre a equipe terapêutica e também com a escola, Então, isso vai ser tema para um outro vídeo que a gente vai falar sobre a parceria entre terapeutas e escola. Mas a gente precisa estabelecer esse laço de corresponsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo ainda que ainda existe muito uma cultura também de se pensar: tô levando meu filho na terapia? Ali vai resolver todos os problemas dele e eu não vou precisar me preocupar com nada. Não é bem assim. A gente sabe que a família tem a sua parcela de responsabilidade, os terapeutas têm a sua parcela, a escola tem a sua parcela, enfim. Como eu disse, é uma parceria. Nós temos que ser um time para que esse processo terapêutico realmente funcione. É só a gente pensar, por exemplo, mesmo nas terapias ABA, que a criança muitas vezes passa a maior parte do tempo, tem uma carga horária maior. Ela também vai passar muito tempo na escola, muito tempo com a família, Na terapia ocupacional, por exemplo, as crianças vêm às vezes 2, 3 vezes por semana. Então, são só 3 horinhas, 2, 3 horinhas semanais, que é muito pouco. Então, se a família também não assumir essa responsabilidade, vai ficar difícil esse processo terapêutico alcançar um sucesso pleno, assim, digamos, dentro das possibilidades e individualidades de cada um. Aí eu entro num outro ponto, que eu acho que a gente tem que olhar para nós também, enquanto terapeutas, com um olhar um pouco crítico, Como que eu tô passando essas orientações para a família? Como que eu tô trazendo essa família para perto de mim? Qual que é o caminho que eu tô fazendo isso? Eu tô sendo mais impositivo? Eu tô sendo muito permissivo? Eu tô convidando essa família para conhecer o meu trabalho, para entender por que essa criança tá aqui comigo, para entender qual é o meu papel no tratamento dessa criança. Então, eu acho que esse é o primeiro momento de reflexão que a gente tem que fazer mesmo. Porque muitas vezes as famílias, elas chegam para nós na terapia por um encaminhamento médico. Então o médico mandou, por conta de um laudo ou por conta de uma investigação diagnóstica, que ele começasse o atendimento aqui. Então estou seguindo a instrução do médico. Mas eu não sei qual que é a diferença de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de um psicopedagogo, enfim, de um fisioterapeuta. O que eu estou fazendo aqui? Então acho que esse é o primeiro ponto muito importante que tem muito impacto
no fato dessa família estar presente, né? A gente deixar muito claro qual é o nosso papel enquanto profissional, né? Por que essa criança precisa dessas terapias, aonde que essas terapias vão impactar no desenvolvimento dessa criança e, consequentemente, no bem-estar e na qualidade de vida dessa família. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que muitas vezes a gente esquece de olhar para trás e falar, peraí, eu fiz isso com essa família? Eu apresentei o meu trabalho, eu tentei entender em que momento eles estão, né, desse processo de terapia com os filhos, se estão começando agora, se já passaram por muitas terapias e estão desanimados com o processo, né? Outro ponto muito importante, olhar para essa família para um núcleo macro. Muitas vezes a gente tem um olhar muito focado nessa criança e a gente esquece também que essa família tem outras coisas que envolvem, né? Então, muitas vezes, se a gente pega, por exemplo, as mães, né, tão extremamente sobrecarregadas, porque além de cuidar dessa criança, às vezes com desenvolvimento atípico, ela também tem outros filhos, ela tem que cuidar da casa, ela trabalha fora, ela tem os planos pessoais dela, né, ela tá num processo de luto por conta desse diagnóstico, enfim, ela faz parte de um macro, e a gente tem que olhar para isso sim, para aproximar essa família de nós, porque senão a gente, enquanto terapeuta, só chega e vai, como eu falo, despejando informações. Ó, mãe, pai, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer essa atividade em casa, você tem que estimular ele desse jeito. E a gente não para olhar, peraí, será que eles realmente, nessa rotina que tem, vão conseguir dar conta de fazer tudo isso que eu tô propondo, com essa quantidade de informações que eu tô dando, de estratégias que eu tô passando? Tá correto a forma com que eu tô fazendo? Acho que essa é uma reflexão também que a gente precisa fazer e olhar para essa sobrecarga familiar. Eu já falei aqui outras vezes, eu acho em outros vídeos, inclusive existem alguns instrumentos padronizados. Por exemplo, tem escalas padronizadas que avaliam a sobrecarga do cuidador informal, né? Então, por exemplo, a escala Zarit, né? Depois eu posso até deixar aqui para vocês, se vocês quiserem, textos, artigos que falam sobre essa escala. O RUCOL, o FLIC, são todos instrumentos que a gente pode, e eu acho muito interessante a gente incluir na nossa prática, para avaliar, peraí, como que tá o nível de sobrecarga percebido dessa família, como que tá essa percepção de qualidade de vida, porque isso vai impactar muito na hora que eu for oferecer essas orientações, e sempre lembrar que eu nunca atendo só a criança, eu atendo essa família também. Certo? Esse é um primeiro ponto. Outro ponto, deixar muito claro os seus objetivos terapêuticos, né? Explicar para essa família, sempre que eu pelo menos, né, que eu termino opa, caiu aqui, gente, o brinco, vou até tirar. Sempre que eu termino uma avaliação ou uma reavaliação, eu faço questão de sentar com essa família, né? Então, de ter um momento que a gente vai sentar e eu vou explicar e deixar muito claro para essa família quais as observações que eu fiz em relação a essa criança, aos avanços, as metas que eu pensei em propor, porque muitas vezes, né, o nosso relatório, ele é um relatório técnico, e às vezes a gente só entrega para a família esse relatório, a família lê e não entende muito bem o que está ali. Então, acho que esse momento também é fundamental para ver junto com a família, olha, faz sentido esse objetivo aqui, você conseguiu entender qual o caminho do meu raciocínio para eu trabalhar com a sua criança, né? Isso tudo aproxima a família também do nosso processo. Eu falei até no Instagram essa semana, né, numa caixinha que veio de perguntas sobre o trabalho com a família, convidar a família para fazer parte da sua sessão com mais frequência, né? Então, às vezes, em alguns momentos, convidar a família para participar do atendimento junto com você, para que a família possa ver você atendendo. Se você achar que impacta muito a presença do pai, da mãe, do cuidador na sua sessão, fazer vídeos e mostrar para essa família, olha, então eu estava trabalhando isso, você percebeu o comportamento dele aqui. Inclusive, essa é uma estratégia muito interessante para a gente apontar para as famílias também quais são as potencialidades da criança. Muitas vezes essa família chega para nós com uma lista interminável de coisas que essa criança não consegue fazer ainda, com todos os desafios e limitações dessa criança. E fica tão nebuloso todo esse cenário que essa família não consegue mais ver o que essa criança tem de potencial. E eu acredito muito que nós, enquanto profissionais, é nosso papel mostrar e lembrar para a família das potencialidades dessa criança, né? Acho que isso
tem um valor fundamental que muitas vezes a gente esquece. Até no nosso relatório. Peguem os relatórios de vocês aí e façam essa análise crítica. Vocês incluem no relatório de vocês as potencialidades da criança, as potencialidades da família, as potencialidades do contexto, ou vocês só focam nas dificuldades? Isso é um ponto muito importante para a gente refletir, né? O quanto que nós somos a lupa também para as potencialidades dessa família e dessa criança. Isso faz total diferença, que as famílias muitas vezes chegam para nós e chega para mim, por exemplo, e fala: nossa, Jaque, verdade, eu nunca tinha pensado que essa característica do meu filho poderia ser uma potencialidade, né? E quando a gente fala de potencialidade, não é só em termos de componentes, né? Mas pode ser em termos, por exemplo, nossa, é uma criança que faz vínculo muito fácil, uma criança que é feliz, que é disposta, né? Uma criança engraçada, uma criança que se socializa com facilidade, que tem interesse pelas pessoas e pelos acontecimentos. Tudo isso é potencialidade e eu também acredito que essa seja uma estratégia para aproximar. Agora vamos falar de um outro cenário que a gente sabe que existe bastante também. Jaque, a minha família não é esse caso. A minha família é aquele caso que eu percebo que não quer ter comprometimento mesmo. Sabe aquela família difícil da gente acessar, difícil da gente chegar, que não aparece em reunião, não vai em reunião. Claro que muitas vezes, porque também tem uma rotina, às vezes de trabalho, enfim, super sobrecarregada, mas aquela família que às vezes a gente sente, falando um português bem claro, que eu vou te entregar a minha criança, você vai fazer o seu trabalho e você me devolve ela melhor, assim, você trabalha aí os componentes com ela e você me devolve ela melhor. Esse eu acho que é um ponto muito delicado e que muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer. E eu acredito, gente, na minha perspectiva, que são casos de famílias que nós temos que ser mais incisivos, né? Da mesma forma, sentar com essa família e explicar e deixar muito claro o quanto nós precisamos dela. Né? A gente sozinho não vai conseguir muita coisa, a gente consegue avanço, mas a gente precisa do comprometimento dessa família e que nós vamos estar disponíveis enquanto terapeutas para analisar o quanto que essa família consegue oferecer de disponibilidade dentro da rotina dela, mas que é corresponsabilidade, é parte da família também, a família também precisa estar interessada, a família também precisa, né, cumprir com determinadas coisas e orientações nos ambientes, né, para que esse processo funcione. Muitas vezes a gente vê isso, né, aquela coisa de faz na terapia, mas não faz em casa. Então, peraí, será que o manejo dessa família ela tá conseguindo seguir? Né, por que ela não tá seguindo? Será que essa família acredita nisso? Né, então a gente precisa ser mais incisivo nesse ponto de, olha, a gente não vai conseguir avançar mais que isso se vocês não se colocarem à disposição também, para fazer aquilo que cabe a vocês e que não cabe a nós enquanto terapeutas. Né? São papéis diferentes e que a gente precisa, muitas vezes, chamar essa família mais firme para uma conversa mais séria, né? De falar, olha, é isso que eu tenho para te oferecer enquanto terapeuta e agora eu preciso muito, muito de você, senão o processo ele não vai caminhar mais. Né? Então eu acho que esse é um outro ponto importante que a gente precisa falar e muitas vezes a gente fica receoso, né, enquanto terapeuta, de chamar essa família mais firme, né, de falar mais sério com essa família, mas eu acho que isso é um processo fundamental que vai impactar diretamente no desenvolvimento do processo terapêutico e no desenvolvimento dessa criança que a gente está trabalhando. Certo, pessoal? Bom, isso é só uma pincelada no geral, assim, da minha experiência, do que eu vejo em relação a esse assunto. Acho que tem outras várias dicas que a gente pode pensar também, mas a minha ideia hoje aqui era plantar essa sementinha para que vocês olhassem para a prática de vocês, né, de uma maneira mais crítica, assim, no bom sentido, né? Será que eu tô fazendo isso? Será que eu tô pensando nesse fator? Quais será que são as estratégias que eu tô usando na minha rotina para aproximar a família de mim? Será que eu tô só cobrando essa família, mas eu também não tô dando abertura para essa família se aproximar do meu trabalho? Enfim, para deixar essa sementinha aí plantada para vocês olharem e cada vez mais, claro, melhorar a prática e o tratamento que vocês oferecem. Tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, como que vocês pensam, como que vocês vivenciam isso. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar por ele. E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez as trocas. Tem sido muito, muito rico e muito significativo para mim. E obrigada por vocês continuarem aqui comigo, tá bom? Até semana que vem. Um beijo e tchau!